Vamos encerrar sobre a questão dos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, para a gente poder aqui entender aquilo que Jesus nos ensina através dessa palavra, né? Finalizar, na verdade, essa manhã. Então, nós já lemos aqui Mateus capítulo 7, verso de número 15 até o 21. E eu quero dar como ênfase o versículo 23, quando fala, Jesus nos ensina a identificar os falsos profetas. O verso 23 de Mateus 7, deixa eu só ver o tempo aqui, que eu não coloquei o cronômetro aqui hoje. São 7h15. São 7h15. São 7h40. Beleza. 7h35 a gente para. 7h36 a gente para. Ok, então vamos lá. Vamos lá para o nosso devocional. Vamos lá para o nosso devocional. Então, Mateus capítulo 7, vou dar ênfase aqui nos últimos versículos que nós lemos ontem. Vou destacar um outro versículo aqui. Vou destacar o versículo 23, quando fala dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos pastores, enfim, falsos líderes, que diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então Jesus está falando aqui, muitos daquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, o outro versículo que eu quero ler é Romanos 16. Romanos 16, verso de número 17. O outro texto que eu vou ler é Romanos 16, verso de número 17 a seguir, que diz assim: recomendo-lhes, irmãos, o apóstolo Paulo, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam corações ingênuos. Enganam corações ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então esse segundo texto que eu li hoje, Romanos capítulo de número 16, verso 17 a 20, ok? Falando para a gente poder cuidar e se afastar dessas pessoas que provocam divisões, dessas pessoas que têm palavras suaves de bajulação, né, e que enganam corações ingênuos, ok? Então nós já trilhamos bastante coisas aqui sobre como entender acerca dos falsos profetas. Então nós vamos hoje destacar, ontem nós destacamos 4 características. Primeiro, falsos profetas parecem inofensivos. Segundo, os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e obras pervertidas, adulteradas, eles distorcem a Bíblia. Terceiro, os falsos profetas serão condenados no juízo e os falsos profetas precisam ser identificados, né, para que nós possamos identificá-los através dos seus frutos. Como eu não caio na malha de um falso profeta? Quem pode me responder? Eu falei isso aqui ontem, vou fazer uma provinha. Uma provinha aqui, ó. A Natália colocou aqui os textos que eu li, eu vou fixar aqui para vocês lembrarem. Como a gente consegue, vou colocar aqui também o texto que eu li extra aqui, ó. Não tá dando para fixar o comentário de vocês não, gente. Eu coloquei um vídeo, aqui no início da live e eu não tô conseguindo tirar ele daqui, por isso que não tá aparecendo a tela, os comentários da tela, mas eu tô vendo aqui vocês, não consigo inserir o comentário de vocês na tela principal aqui. Amanhã eu já resolvo isso. Mas eu tô vendo os comentários do que vocês estão escrevendo. Ótimo.
Então, como eu não caio na malha, não caio nos ensinos de um falso profeta? Então, o pessoal aqui já pegou o que Jesus ensinou. Ó. Ele não vive o que prega, é observar os frutos. A Michelle, os frutos, vendo os frutos. Ótimo, pelos frutos. A Edneuza aqui, ó, lembrou. A Edneuza lembrou uma das coisas que a gente colocou aqui, ó, estudando a Bíblia, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Na Idade Média, muitas pessoas faziam muitas coisas que os líderes religiosos, na época em Roma, né, na Idade Média, a liderança religiosa instituía muitas coisas que não havia na Bíblia. E as pessoas seguiam porque elas não tinham contato com a Bíblia. A Bíblia ficava só no domínio, ficava só sobre o domínio das autoridades eclesiásticas romanas daquela época. Então, né, ficava, vamos dizer, como na contexto hoje, nos mosteiros, nos seminários. Aí aquilo que as autoridades religiosas falavam como lei, falavam que Deus mandou, eles faziam. Né? Tanto que a gente vê no século XIV, XV, na Idade Média, né, que foram quase 1000 anos, chamado 1000 anos assim, de trevas por muitos historiadores, de onde havia essa cegueira espiritual também. Então, nesse período, eles inseriram, por exemplo, venda de indulgências, pedaços de lasquinha de madeira, falando que era da cruz, que era a cruz de Cristo. Falava sobre vendas de indulgências, que eram os documentos que eles vendiam na época, porque se a pessoa morresse, por exemplo, a pessoa não ia nem para o céu nem para o inferno, ela ficava tipo num estágio intermediário, e para que essa pessoa pudesse acelerar o processo do estágio intermediário dela, né, chamado de purgatório, e ir até o céu, ir direto para o céu, não ficar nesse estágio intermediário e ir para o céu, essa pessoa tinha que comprar um documento chamado indulgência. Às vezes pagava 200, 300 dólares, em média, né, contextualizando. Cada um, segundo a sua condição, tinha que pagar um valor X para poder, tipo assim, vou exemplificar, se a minha avó morreu, aí as autoridades eclesiásticas falavam, os religiosos falavam assim, olha, você precisa, sua avó morreu, se você não quer que ela fique nesse estágio aqui intermediário por 400 anos, né, no purgatório, você pode pagar aqui uma indulgência, paga um documento e ela já vai ser imediatamente guiada, dirigida aí para o céu. Então, essas pessoas pagavam esses documentos. Por que eles faziam isso? Porque não conheciam as Escrituras, porque não tem nada disso. A salvação é pela graça. Por isso que estudar criteriosamente as Escrituras é importantíssimo. É importantíssimo para a gente poder não cair no engano. E eles caíam em muitos desses enganos, dentre tantos outros que a gente podia citar, e que muitos hoje, antigamente eles caíam, mas eles não tinham, gente. A Bíblia é impressa. A Bíblia não era de domínio do povo. Né? Não era de domínio do povo. Hoje sim, nós temos aí Bíblia de todo lugar. Você digita aqui, a Bíblia online aparece para você. Mas antes eles erravam porque eles nem tinham acesso ao conteúdo para poder acertar. Então erraram muitos aí por causa desses enganos. E apareceram esses falsos líderes religiosos, como aconteceu desde o Antigo Testamento, como aconteceu nos tempos de Jesus, aconteceu na Idade Média e continua acontecendo. Só que hoje nós temos a Bíblia. Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia nas mãos e saber o conteúdo daquilo que de fato está alinhado com a palavra ou não. Então a gente erra por não conhecer o que já está aí diante de nós. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer a verdade. Olha, como João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esses enganos do passado por líderes religiosos, infelizmente, acontecem no presente. Mas por que as pessoas ainda hoje são enganadas? Porque as pessoas querem tudo mastigado no que tange a não se esforçar para estudar, para aprender, quer chegar lá, bater uma carteirinha de 1 hora num culto e só ouvir sobre a Bíblia, só ouvir sobre Deus depois do outro domingo. Aí a pessoa de fato não vai conseguir entender o que a Bíblia diz. Não, ela vai ser de fato enganada. Então, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia é libertador. É aquilo que vai nos blindar de entrarmos por doutrinas erradas, por doutrinas humanas, por usos e costumes humanos, por cabrestos religiosos. A gente, através daquilo que a palavra diz. Não é o que eu falo, gente. Não é o que eu falo. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, não é o que eu falo acima de tudo. Se eu falo algo que não está alinhado na palavra, você não deve trilhar. Eu preciso falar algo que está alinhado aqui com a palavra de Deus.
Paulo, em Atos, nos fala que havia uma igreja em Bereia, né? Quem escreveu Atos foi o evangelista Lucas, mas falando do contexto da igreja de Bereia, uma igreja que era mais nobre, porque era uma igreja que tudo aquilo que Paulo falava, ela analisava se de fato estava escrito ali. Era uma igreja considerada mais nobre do que Tessalônica, porque era uma igreja que de fato verificava, não, de fato o que Paulo está falando é algo que está alinhado com a palavra. Então a importância de meditar na Bíblia por vários motivos. Primeiro, porque ela é a voz de Deus para o nosso coração. Você quer ouvir Deus falar com você? Lê a Bíblia. Né? Às vezes muita gente fica ligando para pessoas que têm dons de profecia e Deus usa pessoas com dom de profecia. Eu creio sim, eu creio na contemporaneidade dos dons. Mas muita gente fica como uma muleta, dependendo do outro. Fulano tem um dom de profecia, deixa eu ligar para fulano para ver o que Deus tem para falar comigo. Quer saber o que Deus tem para falar com você? Leia a palavra. E se Deus quer usar o fulano para falar com você, você pode ter certeza que o mesmo Deus que entrega a mensagem para ele vai incomodar ele para falar, liga para fulano, vai na casa de fulano e fala isso com ele. Deus fez isso com Ananias em relação ao apóstolo Paulo. Deu a visão para Ananias, falou, Ananias, vai na rua chamada direita, lá você vai encontrar um homem chamado Paulo, você vai fazer isso e aquilo, deu até o endereço para ele. Então Deus fala. Então se Deus quer falar com você, não precisa você ficar correndo atrás de profecia. Você e eu precisamos ter maturidade bíblica e falar, Senhor, eu preciso de um direcionamento do Senhor, fale comigo através da palavra. Às vezes você está num culto, uma pessoa pregando, expondo um texto bíblico, Deus vai falar com você através daquela exposição bíblica. Às vezes você está orando, Deus vai ministrar o seu coração. E se Deus quiser usar alguém, às vezes lá no culto, usar uma pessoa que você conhece, deixa Deus tocar no coração dessa pessoa e usar essa pessoa. Ok, pessoal? A gente precisa entender que a palavra de Deus é a voz de Deus para o nosso coração. Deus fala através da palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. O maior grito de Deus pro nosso coração é aqui, ó. É a palavra de Deus e ela é viva, gente. A palavra de Deus, eu já disse isso aqui há um tempo atrás, logo no início dos nossos devocionais, e vou relembrar vocês. A Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente no momento da leitura. Enquanto você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo é Deus presente no nosso meio. Ele ministra no nosso coração, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele consola. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está sendo ministrado por Deus, a nossa fé está sendo elevada, porque a fé, Romanos 10 fala assim, ó, que a fé vem pelo ouvir. Deixa eu só ver o versículo certinho aqui, ó. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ok? Deixa eu citar. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ler a Bíblia, além de nos fazer ouvir a voz de Deus, além de sermos ministrados pelo Espírito Santo, renovados, fortalecidos, além de elevar a nossa fé, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, nos liberta dos enganos, nos liberta de cair nas doutrinas de falsos mestres, de falsos profetas. Ok, pessoal? Então, por isso que, desde o Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a ordem de Deus é medita na lei de dia e de noite. Ou seja, mergulha nessa palavra. Deus vai ministrar o seu coração, você vai receber o livro de maior sabedoria do mundo. O livro mais lido, o livro mais vendido, o livro mais debatido, o livro mais ensinado é a palavra de Deus. Eu vou lançar um livro, Deixando Marcas no Caminho. Um livro. O que é Deixando Marcas no Caminho? Isso aqui, ó, é a palavra de Deus. É o livro mais lido no mundo. Ok? Por mais que o livro que eu escreva vai edificar muito o seu coração, né? Mas o livro que é a verdade é a palavra de Deus. Ok? Leia essa palavra de dia e de noite. Leia o tempo, separe tempo para você ler. Então isso vai te blindar de cair nas malhas de um falso profeta. Então, para a gente poder fechar esse assunto, eu falei com vocês que eu citei aqui sobre o reverendo Hernandes Dias Lopes, do comentário dele, que eu citei ontem alguns pontos, e eu vou concluir os pontos aqui do comentário de Mateus que ele faz nesse texto. E olha só, ele coloca assim, como a gente pode identificar falsos cristãos, além do que a gente falou ontem. Mateus 7:21 nos mostra que um cristão verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que professa. Então, quer anotar aí, ó? Quer anotar esses pontos que ele colocou aqui, que a gente vai fechar esse conteúdo falando sobre isso?
Como identificar um falso cristão? Sabendo quem é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que ele professa, ok? Não aquilo por aquilo que ele professa. Por exemplo, Mateus 7:21 diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é só o que eu falo. E olha que a palavra Senhor, Senhor é como se é colocada duas vezes aqui no que tange, como se fosse uma ênfase. Como se essa pessoa que está falando Senhor, Senhor. Ou seja, uma comunicação verbal muito enfática, é muito cheia, muito envolvida por emoção. Mas mesmo assim, não é só o que a gente professa ou que um pastor professa que de fato deve mostrar que ele é cristão verdadeiro ou não. Mas é aquilo que ele vive. O texto diz, não só todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, muitas vezes a gente encontra um abismo naquilo que uma pessoa fala, daquilo que uma pessoa vive, né? Daquilo que ela diz e daquilo que ela pratica. Muitas vezes a gente olha para um pregador, para uma pessoa que se diz um líder religioso, e você vê uma discrepância entre a sua teologia e a sua ética. O discurso não bate com a vida. Então, se um discurso não bate com a vida, isso significa que não é um cristão verdadeiro. É o que Jesus disse. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, né? Precisa fazer a vontade do Pai. Precisa ter vida com Deus. Segunda característica aqui, ó, anote aí. Um cristão verdadeiro é conhecido não apenas pelas obras. Ah, ok, se eu não vou olhar só a palavra, então eu vou olhar só as obras. Não, também não é conhecido apenas pelas obras. Um cristão verdadeiro não é conhecido só por aquilo que ele fala e não só também por aquilo que ele faz. Ok? Não só pelas obras, porque as obras aqui, ó, logo em seguida, o verso 22 diz assim, ó, muitos daquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, não temos nós expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, não é só por as obras que a pessoa pratica. E olha que essas obras, elas são sobrenaturais. Então, você vai ver muitas pessoas que às vezes são usadas de formas sobrenaturais. Sobrenaturais, que às vezes a gente olha e vai até assim, meu Deus, mas olha como tanto de coisa que acontece, olha o tamanho da quantidade de seguidores, olha os milagres, olha como ele expulsa demônios, mas entenda uma coisa, anote essa frase, ó, Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas também e sobretudo em como o fazemos, ok? Vou falar mais uma vez, Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas também e sobretudo em como o fazemos. Ou seja, lembra daquilo que a gente estudou já no Sermão do Monte sobre as nossas motivações? Deus requer a obra certa, mas com a motivação correta também. Ele quer verdade no íntimo. Ele quer verdade no íntimo e não hipocrisia no íntimo. Ele repele, ele repulsa a hipocrisia no íntimo. Lembra dos religiosos, dos fariseus, que falavam na praça pública, eu oro, eu não sou pecador, eu dou o dízimo, eu faço isso e aquilo outro, mas o coração deles cheio de orgulho, Jesus não recebeu. Jesus usou a parábola do fariseu e do publicano para falar que não recebeu a oração do fariseu, que era uma oração cheia de orgulho. Porque não é só o que eu faço, mas como eu faço. Não é só a obra certa, mas a motivação certa também. Então isso é um check-up para o nosso coração, gente. É um check-up para o nosso coração. Então, um cristão verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que ele professa, não só pelo discurso, ok? Segundo, também um cristão verdadeiro não é conhecido só pela obra, e mesmo que seja sobrenatural. Não é só pelo que as suas mãos, não é só pela performance, não é só pelo palco que ele apresenta no palco. Ok? Não é só por aquilo que ele fala, não é só por aquilo que ele faz. A motivação, o íntimo, a piedade do coração também precisa estar alinhada. Terceira e penúltima característica para a gente caminhar aqui para o encerramento. Um cristão verdadeiro é conhecido por quê, então, pastor? Pela obediência. Anote aí. Um cristão verdadeiro é conhecido pela obediência. Pela obediência. Porque o verso 21, de novo, diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade de Deus. Quando eu abro mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus, eu estou manifestando obediência. Então, quem vai herdar o reino dos céus não são as pessoas que têm eloquência na fala, ou falas emocionantes, não são pessoas apenas que têm obras miraculosas, mas são, sobretudo, pessoas que obedecem à palavra de Deus. São pessoas em que o Senhor ensina sobre oração e ele ora. O Senhor ensina sobre perdão e ele perdoa. São pessoas em que entendem o poder da palavra e usa a palavra não para amaldiçoar, para criticar, para falar mal, para fofocar, mas para poder produzir vida, para poder produzir edificação, para produzir transformação na vida das pessoas. Anote uma frase aí, gente. Eu estou falando igual a metralhadora aqui para a gente encerrar. Não é possível substituir obediência por performance. Já falei isso desde a primeira live aqui, ó. Não é possível substituir obediência por performance. Não é porque eu estou sendo muito, por exemplo, isso é uma avaliação para o meu coração. Não é porque eu estou aqui falando com vocês todos os dias que significa que eu tô agradando a Deus. Só significa que eu estou agradando a Deus se eu estou aqui falando sobre Cristo com vocês e vivendo Cristo no meu dia a dia. Se eu sair daqui, distrato a minha esposa, não tenho vida com Deus, não amo as pessoas, trato mal, sou corrupto e não sei o quê, isso aí não é que eu sou perfeito, mas o fato daquele pecado deliberado. Então, é isso que diz, é a nossa vida, é a motivação. Por que eu estou aqui a cada manhã? Por que eu estou aqui há 8 meses? São perguntas que eu preciso fazer todas as semanas para o meu coração. Por quê? Então, o Senhor, ele sonda muito mais do que aquilo que a gente faz. Ele sonda o nosso coração. Ouvir, gente, a palavra e não praticar é ser um falso discípulo. Né? Você ouvir uma palavra e não praticar é você ser um falso discípulo. Porque discípulo verdadeiro, ele ouve e pratica. Por quê? Discípulo, ele imita o mestre. Se ele imita, ele obedece. Se ele obedece, ele anda nos passos do mestre. Então não tem como dizer que é discípulo de Jesus se a gente ouve, mas não pratica. E o último ponto, um cristão verdadeiro será distinguido do falso no dia do juízo. Esses 4 pontos também são mencionados no comentário do reverendo Hernandes, tanto os que eu citei ontem quanto os de hoje. E eu estou aqui trazendo as minhas percepções diante dessas 4 características citadas ontem e hoje. Então, um cristão verdadeiro, quando que ele será mais facilmente distinguido ou, de fato, assim, expurgado? No dia do juízo final. Porque o verso 23 e o último da nossa conversa aqui dessa semana é: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Olha, para Deus, quem não vive o que prega, quem tem discurso, mas não tem caráter, quem tem carisma, mas não tem vida com Deus, quem tem vida para Deus, mas não tem vida com Deus, tem carisma, mas não tem caráter, para Deus nós estamos praticando como iniquidade. Enquanto nós caminharmos nesse mundo, gente, o joio vai estar no meio do trigo, vai estar misturado. Os falsos crentes serão desmascarados, os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos líderes religiosos serão desmascarados e ouvirão o veredito do reto juiz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade no dia do juízo. Ok? Então, sobre a questão do joio, é a gente que arranca joio? Não, é o Senhor. Quando você fez, fala, podemos arrancar o joio? Não, tem que esperar o grande dia, porque senão nesse arrancar a gente pode arrancar o trigo junto. Na nossa avaliação, porque nós não conhecemos o íntimo das pessoas. O que a gente precisa fazer é aprender a identificar o que a gente vê que é a aparência do mal, que de fato não tem fruto, não está alinhado com a essência, com a natureza. A gente deve identificar para que a gente não possa cair nessas malhas.
E, sobretudo, além de identificar, não nos dá autoridade para ficar condenando, apontando o dedo, falando mal. Eu preciso fazer um check-up do meu coração e alinhar a minha vida com Deus. E eu encerro fazendo algumas perguntas para nós essa manhã. Primeira delas, que tipo de cristão eu e você temos sido? Diante de tudo que nós falamos, que tipo de cristão eu e você temos sido? Cristãos falsos ou verdadeiros? Olhando para nós, que tipo de cristãos temos sido? Será que nós estamos envolvidos mais com a obra de Deus ou estamos envolvidos também com o Deus da obra? Será que a gente está lá expelindo demônios, cantando, tocando, pregando, envolvido com a obra de Deus, mas às vezes a gente não está envolvido com o Deus da obra, com temor no coração, com vida de leitura da palavra, de piedade, de oração, de caráter? Perguntas que eu me fiz lendo esse texto hoje de manhã e estou compartilhando com vocês. Será que aquilo que eu ensino sobre Cristo é de fato aquilo que eu vivo? Perguntas que a gente precisa fazer para o nosso coração. Será que aquilo que você ensina sobre Cristo é o que você de fato persegue viver? Outra pergunta que eu fiz para mim, para o meu coração e compartilho aqui com você. A nossa performance de discurso cristão diante das pessoas são uma realidade vivida por nós longe das mesmas? Vou repetir. Será que a minha performance de discurso cristão diante das pessoas são realidades vividas por mim quando estou distante das mesmas? Por exemplo, eu falo com uma pessoa, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que buscar a Deus. Será que eu estou vivendo isso quando eu estou longe delas? E a última pergunta que eu me fiz, que eu compartilho com base na reflexão desse texto é, de 0 a 10, que nota você daria, eu daria, você daria, para o nível de congruência daquilo que você fala e vive na vida cristã? Que nota que a gente daria de 0 a 10 para o nível de congruência daquilo que a gente fala, entre a fala e a vida? Nessa congruência, que nota que eu estou dando a minha congruência na vida cristã daquilo que eu falo ou vivo? Será que eu sou só discurso? Será que eu sou só performance? Como está meu caráter? Como Deus me vê? Como Deus me vê? Como você acredita que Deus está te vendo? Como aquele que tem discurso, mas também tem vida? Tem carisma, mas também tem caráter? Ou uma pessoa que vive incongruência nesses aspectos? É o que Jesus está chamando para a gente nesse texto, para identificar e não cair nas malhas dos de fora, né, em pessoas como falsos profetas, falsos cristos e etc. E também uma forma da gente avaliar o nosso coração. Avaliar o nosso coração. Amém ou não amém, gente? A partir de amanhã a gente já vai para a penúltima etapa, né, sobre os dois fundamentos. É muito aprendizado, gente. Ó, sobre a casa na rocha e a casa na areia, essa analogia que Jesus faz agora do verso 24 ao verso 27, que a gente vai começar amanhã, tem muito aprendizado. Muito aprendizado. A analogia da casa que constrói sobre a rocha e da casa que constrói sobre a areia tem muito aprendizado para a gente mergulhar. Mas eu encerro hoje a perícope do Mateus 7, 15 a 23, falando sobre os profetas fakes. Como identificá-los. Falando sobre nós analisarmos o nosso coração. E eu quero orar por você. Isso, nunca vou estar na posição 10. Por todos nós preciso de ser uma pessoa melhor. Exatamente, exatamente. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas imperfeitas. E a gente não pode se entregar, né, a um discurso. Tem gente que vive de forma deliberada. Ah, eu falo, mas eu não vivo isso não. Isso aí é o grande problema. É você viver é você vestir uma capa. É você colocar lá um personagem. É você colocar uma máscara e viver uma pessoa que você não é. É disso que Jesus está falando sobre falsos crentes, sobre falsos cristãos, sobre falsos profetas, falsos mestres. É uma pessoa que veste uma fantasia, coloca uma máscara e vive uma vida que de fato ele não crê, não vive, não é.
Ele faz um discurso de uma vida que ele não vive. Ele vive uma vida ilusória. É isso que Jesus condena, isso é hipocrisia. Ok? Então a gente precisa alinhar o nosso coração. Eu queria que você colocasse aqui, isso é ideia somente Cristo, exatamente. Coloca para mim aqui, o que nesses 3 dias mais fez sentido para você? Eu vou orar, vou ler os comentários e vou encerrar aqui a nossa live. E amanhã quero convidar você para a gente mergulhar sobre os ensinamentos da casa do homem prudente. Quer ser uma pessoa prudente? O fechamento do discurso de Jesus é top. É top. Então, não perca. Amanhã, convidando você para estar aqui. Eu vou fazer uma oração e eu quero ler os aprendizados aqui de cada um de vocês, no máximo que eu conseguir. Pai, muito obrigado por mais essa manhã. Queremos, em primeiro lugar, diante da palavra ministrada, te pedir perdão por muitas vezes, quem sabe que, ó Deus, tivemos um discurso desalinhado de uma prática de vida cristã. Muito, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Não nos deixe viver uma vida ilusória, enganando a nós mesmos, enganando o nosso próprio coração. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida alinhada, ó Deus, com a palavra do Senhor. Sabemos que perfeitos seremos só no céu. 10, no sentido de alcance da perfeição, somente com Cristo. Mas, ó Deus, nós fazemos um check-up no nosso coração nessa manhã e pedimos ao Senhor, não nos deixe, ó Deus, viver uma vida de hipocrisia. Ó Deus, não nos deixe viver, ó Deus, uma vida de fantasia na nossa mente. Ó Deus, viver lá fora, viver externamente o que a gente não, ó Deus, de fato vive internamente. Purifica, alinha o nosso caráter e nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor. Então nós pedimos perdão pelos nossos pecados e ao fazer esse check-up, o que nós queremos é crescer mais e mais na comunhão, na presença e na intimidade contigo. Tome cada vida nas tuas mãos, abençoe, ó Deus, os corações, ó Deus, pessoas que estão passando por momentos de lutas, ó Deus, seja, ó Deus, na vida física, emocional, financeira, espiritual, vá ao encontro dessas vidas e ministre, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida deles nesse dia. Que haja cura sobre os enfermos, que haja alívio para a alma dos angustiados, que haja, ó Deus, alegria para o coração triste, que haja libertação para aquele que está aprisionado longe do Senhor, ó Deus. Que haja portas abertas para aqueles que precisam de uma provisão e que seja, ó Deus, um dia de respostas, de milagres, de bênção em nome de Jesus. Amém.